Benjamin Graham não escreveu um manual para ficar rico rápido. Ele escreveu um manual para sobreviver ao mercado e, ao sobreviver, construir riqueza. Se eu tivesse que condensar tudo o que funciona para chegar ao primeiro milhão em 8 princípios práticos, aplicáveis por qualquer pessoa que comece com pouco, eu usaria exatamente a lógica que Graham seguiu: disciplina, margem, paciência e proteção. Neste vídeo eu vou te mostrar cada uma das 8 dicas com exemplos concretos que você pode aplicar já na próxima semana. Antes de começar, uma coisa rápida. Se você quer realmente mudar sua vida financeira, deixa o like agora. Isso me ajuda a trazer mais vídeos práticos como este. E se inscreve para não perder a continuação, onde vamos transformar cada dica em um passo a passo acionável. Pronto? Vamos lá! A primeira razão pela qual a maioria das pessoas nunca chega ao milhão é simples. Elas confundem risco com oportunidade. Quando um ativo sobe muito, elas interpretam isso como sinal de que devem entrar. Quando cai, interpretam como ameaça e vendem no pior momento. O resultado é um ciclo de decisões reativas que corrói capital. O primeiro princípio que eu quero que você internalize já é clássica de Graham, mas aplicada à sua carteira pessoal: margem de segurança. Margem de segurança não é só para comprar ações baratas, é para comprar qualquer risco com desconto suficiente para suportar erro de cálculo, tempo ruim e pânico do mercado. Se você está começando com 100, 500 reais por mês, a margem de segurança significa duas coisas práticas. 1. Nunca comprometer capital que você precisará nos próximos 24 meses. 2. Preferir ativos que ofereçam potencial real de recuperação, mesmo se você estiver parcialmente errado sobre as premissas. Isso muda tudo. Significa que, em vez de apostar em garotos problema que podem virar unicórnios, você monta um núcleo de ativos defensivos, uma reserva de emergência, exposição a ativos reais ou dividendos previsíveis, que permite que você faça apostas maiores apenas quando a diferença entre preço e valor for enorme. Princípio 2. Comprar pouco, comprar certo. Graham defendia a concentração inteligente, e há uma nuance que poucos explicam. Concentração não é sinônimo de arriscar tudo em uma empresa só. É sinônimo de ter convicção nas poucas posições que realmente importam. Para quem está começando, isso se traduz em não fragmentar o pouco capital em dezenas de apostas que nunca serão relevantes. Com R$ 200 por mês, por exemplo, é melhor construir posições em 3, 5 ideias de alta convicção do que espalhar por 20 ativos que você mal consegue acompanhar. Mais importante, aprenda a aumentar posição gradualmente à medida que sua margem de segurança aumenta. Use aportes sucessivos e média ponderada para reduzir risco de timing. Princípio 3. Tempo é o seu ativo mais poderoso. O erro comum é ver o tempo como inimigo porque não estou ganhando rápido. Na verdade, o tempo combinado com reinvestimento e disciplina é a alavanca que transforma pequenas economias em fortunas. Ao aplicar juros compostos e reinvestir dividendos ou lucros, o crescimento se torna exponencial. Mas há uma contradição humana. É necessário paciência para perder oportunidades momentâneas e deixar o tempo operar. Graham sabia disso. Ele não procurava atalhos, ele procurava oportunidades que, no longo prazo, cresciam de forma previsível. Para você, isso significa estabelecer horizontes de 5 a 10 anos para medidas-chave e não se ater a flutuações mensais. Princípio 4. Alavancagem consciente. Veja bem, Graham era um crítico da alavancagem indiscriminada, mas não era um purista cego. Ele entendia que, bem usada, a alavancagem pode acelerar resultados, desde que haja margem de segurança e liquidez para suportar os piores cenários. Para quem começa pequeno, ignore dívida cara, cartão, cheque especial, mas considere alavancagem operativa. Por exemplo, usar reinvestimento automático, juros compostos e até pequenos empréstimos com custo controlado apenas para oportunidades com assimetria alta. A regra prática é nunca alavancar mais do que você pode cobrir com ativos líquidos em 90 dias. Princípio 5. Reinvestir lucros com brutal disciplina. O investidor que chega ao milhão normalmente passa por fases: acumulação de capital e reinvestimento agressivo. Não aqui uma frase bonita, aqui uma regra brutal. Reinvista pelo menos 70% dos ganhos iniciais durante os primeiros 3 a 5 anos, priorizando ativos com margem de segurança. Isso exige sacrifício de consumo imediato, mas acelera o acúmulo exponencial.
Graham era obsessivo por reinvestir retornos em oportunidades com desconto. Ele sabia que até pequenos aportes constantes, se bem aplicados, geravam uma base sólida. Princípio 6. Proteção contra a ruína, caixa e liquidez. Chegar ao milhão não é só ganhar, é também não quebrar. Reserve sempre um colchão de caixa equivalente a 6 a 12 meses de despesas essenciais. E, além disso, construa uma linha de liquidez que permita aproveitar quedas maiores sem vender. A diferença entre quem chega ao milhão e quem não chega é justamente a capacidade de manter posição durante tempestades. Se você for forçado a liquidar posições em pânico, os anos de esforço evaporam. Portanto, mantenha a regra de caixa rígida. Quando o mercado der pânico real, use esse caixa para comprar com margem. Princípio 7. Educação contínua e filtros de informação. Graham não se guiava por notícias, ele se guiava por relatórios, números e disciplina. Hoje o ruído é gigantesco. Redes sociais, gurus instantâneos, sinais que prometem multiplicar dinheiro em semanas. Aplique filtros. Fonte primária, relatórios, regra de 3. Apenas 3 fontes independentes que concordem antes de agir. Limite diário de consumo de notícias para evitar decisões impulsivas. Treine sua mente para perguntar sempre: isso muda meu horizonte de 10 anos? Se a resposta for não, provavelmente é ruído. Princípio 8. Plano de 10 anos com metas mensuráveis. Metas vagas geram ações vagas. Se seu objetivo é R$1 milhão em 10 anos, você precisa de um plano mensal. Quanto aportar, que retorno médio esperar e quais pontos de ajuste. Monte 3 cenários: conservador, provável e otimista, e reavalie trimestralmente. Use uma planilha simples: aporte mensal, retorno médio, aportes extras e reinvestimento. Ajuste aportes quando o mercado oferecer oportunidades. Às vezes, ao invés de aumentar aporte por conta própria, a melhor ação é reduzir consumo e aproveitar descontos oferecidos pelo mercado. Agora, alguns exemplos práticos que valem mais que 1000 teorias. Imagine alguém que começa com R$300 por mês aos 25 anos, investindo em ativos com retorno médio real de 8% ao ano. Com disciplina e reinvestimento, ao longo de 30 anos, isso vira uma soma considerável, e a diferença entre consumir 30% a mais dos rendimentos ou reinvestir é enorme. Outro exemplo: construir uma posição de convicção em uma empresa subavaliada requer 2 passos. Primeiro, entender o negócio. Segundo, não aumentar posição até ter margem de segurança comprovada pela queda do ativo. Pequenas vitórias consistentes importam mais do que uma aposta grande que pode falhar. E antes que você me pergunte sobre como investir com pouco, aqui está a resposta objetiva. Comece com segurança, concentre, reinvista, mantenha a caixa, aprenda sempre e tenha plano. Não existe mágica, existe execução disciplinada e evitar erros que quebram. Para transformar essas 8 dicas em ação imediata, aqui vai um checklist prático para aplicar amanhã. 1. Crie ou ajuste sua reserva de emergência, 6 meses. 2. Defina 3 ideias de investimento que você entende. 3. Estabeleça aporte mensal mínimo. 4. Automatize aportes. 5. Crie uma regra de escola para alavancagem, limite de 90 dias de cobertura. 6. Escolha 3 fontes confiáveis para decisões. 7. Escreva sua meta de 10 anos e divida em metas trimestrais. 8. Comprometa-se a reinvestir 70% dos ganhos nos primeiros 3 anos. Se você fizer apenas metade disso, sua probabilidade de chegar ao milhão aumenta dramaticamente. Agora, um aviso importante: nenhuma dessas regras faz sentido se você não controlar o psicológico. O investidor que não aprender a lidar com tédio, com queda e com a sensação de estar perdendo oportunidades vai sabotar qualquer plano. Por isso, treine disciplina como se fosse um músculo. Comece com prazos pequenos e vá alongando. Antes de encerrar, quero que você faça uma escolha simples. Escolha uma das 8 dicas e implemente essa ação ainda hoje. Coloque um lembrete, ajuste sua planilha ou automatize um aporte. Pequenas ações consistentes são tudo. Se esse vídeo foi útil, deixa o like, comenta qual das 8 dicas você vai aplicar e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. No próximo vídeo, eu vou transformar cada uma dessas dicas em um plano de 90 dias com tarefas diárias. Então se inscreva e ative o sininho. Para quem quer aprofundar agora, tem uma playlist com estudos de casos históricos, Graham e Buffett. Link no comentário fixado. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.